sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se A maior oração é amar. A maior oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A maior oração é amar.
Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao culto de quarta-feira, o culto de oração, onde nós colocamos as nossas orações aos pés do Senhor. Vamos, neste momento, ter uma palavra de oração com a irmã Ana. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos da igreja, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos feito, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, Senhor. Seja com este culto e que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Neste momento nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos 25 até o 27. Vamos ler. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Eu creio, meu amigo. Eu creio. Tudo é mais tranquilo e fácil na jornada aqui, com Deus guiando no nosso caminhar. Não existem circunstâncias difíceis
Agora vamos ter um momento de oração pelos seguintes motivos: pelas famílias, pelo nosso sustento, pela provisão e gratidão, pelo cuidado de Deus, pelos profissionais na linha de frente da pandemia, pelos nossos pastores, pela nossa igreja e pela nossa nação. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Pai, por esta noite estarmos aqui reunidos, louvando e glorificando o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada família, de cada pessoa, Senhor, que está aqui conosco, Pai, de forma online, recebendo, Senhor, a Sua palavra, Senhor, cultuando ao Senhor mais uma vez. Que o Senhor possa, Pai, guardar, proteger, Senhor, livrar do mal, Senhor, a cada uma dessas famílias, a cada uma dessas pessoas, Pai, que estão aqui conosco, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, adorando, louvando. Pai, seja, Senhor, com cada vida. Proteja, Pai, as pessoas, Senhor, ao redor do mundo, Pai, daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Guarda, Senhor, proteja a saúde de cada um dos nossos irmãos, das pessoas que nos visitam, Senhor, nessa noite, Pai. Mesmo, Senhor, de forma online, mas nós estamos aqui juntos, Senhor, adorando, Senhor, glorificando o Teu nome, Pai. E muito obrigada por isso, Senhor. Que a Sua mensagem possa ser recebida, Senhor, em cada lar, que as pessoas possam abrir os seus corações, Senhor, para receber, Senhor, da Sua mensagem, daquilo que o Senhor deseja falar, Senhor, aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um de nós, Pai. Nos guarda, Senhor, proteja, Pai, a cada um de nós, na nossa igreja, nos nossos irmãos, a liderança da nossa igreja, Pai. Dê direção, Senhor, para tudo que for acontecer, Senhor, nesse momento, Pai. Que o Senhor seja, Senhor, com essa nova etapa, que o Senhor possa estar, Senhor, guardando a cada um, seja com as pessoas, Senhor, que estão no grupo de risco, que o Senhor guarde cada um, guarde sua saúde, guarde suas famílias, Pai. E muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, Pai, mais uma vez, louvando e orando, Senhor, juntos, Pai, clamando ao Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Que seja feita, Pai, a Sua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de crise, tempo de oportunidade? Sim, oportunidade de dedicarmos mais tempo para Deus. Através da leitura da Sua palavra, compreendendo que a palavra de Deus é a bússola do cristão. Não só lendo, mas praticando a palavra de Deus. Pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Oportunidades de orarmos, lembrando sempre que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que está em secreto o recompensará. Quando você estiver falando com Deus, não se preocupe com a hora. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oportunidade que temos de pregar o Evangelho. Lembrando sempre que o principal sermão é aquele que é pregado com a nossa própria vida, através da nossa conduta. Tempo de servir, a igreja servir a um mundo tão carente do amor de Jesus. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Confie, Deus está no controle. E não se esqueça, Deus está cuidando de tudo. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao 18.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Agora eu passo a palavra ao mensageiro da noite. Olá, irmão querido. Olá, minha irmã. Alegria poder estar novamente compartilhando a palavra de Deus. Não existe coisa mais importante, não é, do que poder compartilhar a palavra de Deus, não é? E quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com você. E agradecer também à nossa igreja pela oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E agradecer ao pastor de nossa igreja, pastor Paulo, pela oportunidade que ele tem concedido a nós, pregadores, pastores, de compartilhar com você a Sagrada Escritura. Eu quero falar com você nesta oportunidade sobre esse tema aí, ó. As máscaras caem. Estamos vivendo um tempo muito interessante, não é? Em que a gente precisa estar andando nas ruas com as nossas máscaras, por uma questão de segurança, mas quando a gente usa a máscara, você já percebeu que o som, né, o áudio, ele tem alguma dificuldade. Quando eu uso esta máscara aqui, você talvez não vai perceber o meu sorriso, não é? As expressões faciais ficam, de alguma forma, resguardadas, escondidas. Mas sabemos que este é um momento histórico e necessário para o uso destas máscaras aqui, não é verdade? Mas não é dessa máscara que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você o texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11 até o verso 14, eu quero ler para você. Acompanhe, mas se você tiver a Bíblia pertinho de você, abra a Bíblia ou acesse, né, a sua mídia com o texto, seja o celular, o tablet. O importante é que você esteja, de alguma forma, com o texto na mão para que você possa acompanhar. Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14, diz assim: E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quanto no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, a obra das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedices, não em
pudícias ou impurezas e dissolações, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponham para a carne no tocante das suas concupiscências. Versículo de número 12. Vai alta e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. Versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos das armas da luz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Versos 12 e 14. A palavra que tenho para compartilhar com o nosso querido irmão e irmã neste momento tem base neste texto, mas também é à luz de um devocional diário que é produzido pela nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil, o Manancial. E na devocional do dia 31 de agosto de 2020, portanto, no dia em que estou gravando esta palavra para levar até o seu coração, encontrei esta devocional com este título: As Máscaras Caem. O que me chamou a atenção, e até compartilhei com a minha esposa enquanto estávamos fazendo o nosso culto doméstico, e usamos o Manancial como referência da nossa devocional, além de outros textos. O que me chamou a atenção é que este texto foi produzido, sem dúvida, em meio ao ano anterior, 2019. E com certeza, quando o autor desta reflexão, que é o pastor André Oliveira, produziu este texto, ele não tinha ideia do que nós estaríamos passando neste tempo, agosto de 2020, desde março até este mês de agosto de 2020, quando nós precisamos andar mascarados. Interessante que no início deste momento difícil, desta pandemia, que a princípio era uma epidemia, né, porque estava lá no exterior, mas depois alojou-se em todo o hemisfério terrestre, né, em todos os países, por que não dizer todos? E nós ficamos como que a perguntar: por que temos que andar com estas máscaras, não é? E quando nós vimos nos aparelhos de TV, nos programas jornalísticos, temas que eram tratados ou abordados da região da Ásia, principalmente no Japão, de forma costumeira nós percebíamos, não é, que o povo daquela região e daquele país já se utilizava desta máscara, não é? As máscaras que precisavam colocar nos seus rostos. E estas máscaras, devido a esta pandemia, e naturalmente já naquele tempo, no Japão e outros países, natural, na mesma região, usavam para sua proteção. E nós hoje usamos máscaras para nos proteger diante do contágio, não é, desta enfermidade chamada Covid, deste vírus que tem assustado e tem, de alguma forma, trazido alguma dificuldade para nós neste tempo, inclusive com perdas importantes de pessoas. E devemos estar orando pelas famílias e orando por aqueles que estejam ainda passando por algum tipo de dificuldade. Mas, como eu disse, não é desta máscara que eu quero conversar com você, não é? À luz do versículo,
a noite está quase acabando, o dia logo vem, versículo 12, portanto, deixemos de lado todas as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, ou da armadura da luz. E o verso 14, revistamo-nos de Jesus Cristo. A vida, irmãos, é um baile de máscara, dizia um filósofo dinamarquês, Soren, destacado pelo autor desta reflexão e desta devocional diária. Todos nós usamos máscaras em algum momento, diz o pastor André Oliveira ao escrever o texto. E em todos os lugares. Inclusive, ele relaciona a igreja entre esses lugares em que, às vezes, nós nos deparamos, né, com a possibilidade de estarmos mascarados à luz da reflexão deste momento. Primeiro, o apóstolo Paulo, quando olhamos para o texto de Romanos capítulo 13, interessante entendermos o contexto, né, em que os versículos 11 a 14 foi produzido. O apóstolo Paulo fala da necessidade de obediência às autoridades, né? A obediência às autoridades que foram constituídas. E somos orientados quanto à necessidade de instituições de autoridades que nos liderem, que nos governem. Instituídos por Deus para nossa disciplina. Paulo coloca bem claro isto ao produzir o texto que escreve aos romanos, à igreja de Roma, aos irmãos em Roma, cidade, né, onde havia o Império Romano e, sem dúvida, lá haviam as questões da relação da igreja com as autoridades e, com certeza, foi neste viés que Paulo precisou falar deste texto, deste assunto no texto. E em terceiro, Paulo nos exorta quanto ao cumprimento dos nossos deveres como cidadãos, cumprimento das nossas leis. E imagino que era exatamente isto que aqueles irmãos precisavam se conscientizar. E em quarto lugar, Paulo também mostra, não é, que somos desafiados ao amor fraternal. Então ele trata também dessa relação uns com os outros, com as autoridades e com o próximo, e principalmente com os nossos irmãos da igreja. E também, Paulo está tratando aqui neste texto que tudo isto é porque os dias ou o dia do Senhor se aproxima. É preciso compreender, e ele diz, está muito mais próximo do que quando nós nos convertemos. Porque a ideia de dia do Senhor nós temos tratado em alguns momentos, em algumas reflexões, em alguns estudos, principalmente no estudo do Apocalipse, né? Em tantos outros textos da palavra, refere-se a dia do Senhor. Em algum momento, o dia do Senhor como o dia em que o povo de Deus se reúne para o culto e adoração ao nome de Cristo. Em alguns outros momentos, dia do Senhor se referindo ao dia do juízo de Deus, né? Ao dia da justiça do Senhor. E nós entendemos que esse tempo de justiça de Deus, ele começa desde a ascensão de Jesus e vai até a sua volta. Mas haverá um dia, né, chamado dia final, dia do juízo final. Mas Paulo está dizendo aqui que está mais próximo do que quando nós nos convertemos, e é verdade. E nós estamos vivendo um tempo, não é, irmãos, que mostra-nos a proximidade da volta do Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que nós precisamos estar atentos à nossa prática cristã, para que vivamos de maneira condigna daquilo que somos chamados, ou como somos chamados,
filhos de Deus. Então, irmãos queridos, eu, olhando para este texto, principalmente os versículos de 11 a 14, como entender, e à luz da reflexão da devocional diária do Manancial, como entender o porquê das máscaras, não é? Por que as máscaras acontecem? Porque as máscaras, à luz do texto aqui, à luz da reflexão, acontecem. Por que as pessoas, às vezes, elas se mascaram diante da realidade da sua vida cristã ou do seu relacionamento com as instituições ou com as pessoas e até mesmo com a família? Por que, então, as máscaras acontecem? Como entender o porquê das máscaras? Não esta aqui, né, que nós usamos neste tempo por necessidade, mas aquela que está na reflexão desta oportunidade que o Senhor nos permite. A Bíblia, queridos irmãos, apresenta um dualismo, não é? Um dualismo profundo em nossa existência. E é exatamente neste contexto desse dualismo profundo de nossa existência, não é, que a gente vai perceber comportamentos assim, como a questão dos mascarados dentro da personalidade, do comportamento. Qual é este dualismo existente? Ou seja, dois momentos, duas circunstâncias em que nós temos que, às vezes, nos deparar e para tomar decisões e atitude diante destas questões dúbias, às vezes, ou em duplicidade, às vezes, mas que precisa ser uma ou a outra, como, por exemplo, o bem e o mal, o santo e o profano, o do espírito e o da carne, o do dia ou da noite, ou seja, da luz ou das trevas. Então, como nós percebemos isto na nossa relação diária com Deus, na nossa relação diária com os nossos irmãos e, acima de tudo, a nossa relação diária com a palavra de Deus? Mas como, então, deve ser na vida cristã? De que forma nós precisamos observar a palavra de Deus e como deve ser na vida cristã? Na vida cristã, já de imediato, eu posso entender que você compreende comigo, né? Que nós não podemos usar máscaras. Máscaras da desobediência. Máscaras do fingimento. Ou seja, não existe vida dupla no Evangelho. Ou dias bons ou maus. Ou é santo ou é profano. Ou é do espírito ou é da carne. Ou é do dia ou da noite, das trevas ou da luz. Mas na vida cristã não há como haver essa duplicidade. Não há vida dupla na vida cristã. Se estou em Cristo, que é a luz, eu sou a luz do mundo, o Senhor Jesus diz, não é? Está registrado na palavra. Não posso mais andar nas trevas, na noite, nas trevas. E Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que nós somos filhos da luz. E se somos filhos da luz, as trevas não podem mais tomar conta ou ocupar lugar em minha vida ou na sua vida. O salvo, portanto, querido irmão, eu e você, servo do Senhor, não pode mais produzir as obras da carne. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, a carne não mais pode ter domínio sobre a minha vida. A vontade da carne. As obras
frutíferas da carne ou as infrutíferas, não é? Não podem mais existir, mas as obras frutíferas do Espírito de Jesus. Este sim é que o Senhor quer encontrar na minha vida e na sua vida como salvo em Cristo Jesus, como servo do Senhor Jesus. Não é? O crente não pode viver mascarado. Ou o crente não pode viver com máscaras. Ou com vida dupla. Ou ele há de ser do bem e do mal. Ele precisa tomar posições da noite ou do dia. Mas se ele é servo do Senhor, o que o Senhor espera é que ele seja do dia, da luz, do bem, do Espírito, dos frutos espirituais produzidos para a glória do Senhor. E que possa transparecer as características do fruto do Espírito, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas: bondade, amor, mansidão, longanimidade. É isto que o Senhor espera da minha vida e da sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, menino, menina, jovem, adolescentes. O Senhor espera exatamente esta características, este comportamento, esta atitude na minha e na sua vida. Então, irmãos queridos, como tirar a máscara e viver a verdade? Não é tirar esta máscara. Esta aqui você precisa continuar nos ambientes públicos, não é? Não é desta máscara que eu estou falando. Mas como tirar a máscara segundo a reflexão desta oportunidade ao seu coração? Para que eu possa tirar a máscara e viver a verdade. Isso significa dizer aqui, quando a reflexão que o pastor André Oliveira produziu na reflexão diária do Manancial, ele diz que aqui, na sua reflexão, e que estou compartilhando com os irmãos, a máscara simboliza o engano, a mentira espiritual. A máscara simboliza o engano e a mentira. Então, para que eu possa tirar a máscara do engano, é preciso viver a verdade do Evangelho de Jesus. Como diz João 8,32, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aliás, esse versículo precisa ser entendido no contexto onde ele está inserido, não é? Não no contexto de como ele tem sido citado nos últimos tempos. O contexto em que ele precisa ser compreendido é no contexto da palavra de João. João está revelando Jesus como a verdade, a palavra de Deus como o Logos, né? Jesus como o Logos de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas. E é preciso conhecer a palavra da verdade que nos liberta. E a palavra é Cristo, o Logos, como diz João capítulo 1, né? O Logos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória de Deus. E por esta glória de Deus é que somos libertos. É pela verdade em Cristo Jesus que somos libertos da mentira e do engano, da máscara do engano. Não é? É pela verdade em Jesus. A verdade é o próprio Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta. Então é necessário conhecer Jesus para que sejamos libertos do engano. E se você, meu irmão, já salvo em Cristo Jesus, ainda não tomou posições importantes de viver o Evangelho do Senhor Jesus, cuidado, porque é possível que a máscara ainda não tenha caído.
E Paulo relaciona lá, não é, algumas características que às vezes estão dentro da igreja, que são próprias para o mundo. Paulo está relacionando aí nestes textos de 11 a 14 da Carta aos Romanos, capítulo 13, que são necessárias serem refletidas. Se algum daqueles comportamentos ainda está presente na sua vida, é possível que a máscara do engano ainda não tenha caído. Para que ela possa cair, é preciso você viver a verdade em Cristo Jesus, que te liberta de todos os comportamentos, né, maus que desagradam ao Senhor. Então, é preciso seguir e viver a verdade. É isto que o Senhor está esperando da minha vida e da sua vida, meu amado irmão. Que eu e você, que a máscara do engano já caiu, e agora nós estamos de cara aberta, não é? Podendo sorrir, espiritualmente falando, e as pessoas perceberem. Entender que nós precisamos descobrir e viver a verdade do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Precisamos descobrir o valor da sua presença em mim e na sua vida, nas nossas vidas. A presença do Senhor, a presença da palavra do Senhor em nossas vidas. Precisamos dar lugar à palavra, ou seja, ouvir e aceitar que a Bíblia é a palavra da verdade. Eu já tenho em alguns momentos sinalizado para os meus irmãos, nas oportunidades de pregação, que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Um momento em que a palavra do Senhor tem sido relativizada. E a palavra de Deus, ela não pode ser entendida como relativa. Não há como relativizar a verdade. Ou seja, se é verdade, ela não é relativizada. Mas há uma ideia de que é verdade aquilo que eu aceito e não aquilo que está escrito. E a palavra de Deus é verdade pura, absoluta. Ela não é relativa. Então é preciso que eu entenda que a palavra de Deus precisa ser ouvida e aceita como verdade absoluta na minha vida espiritual. Mesmo que os ensinos da verdade, queridos irmãos, sejam duros, ainda assim, melhor é viver na dura verdade do que nas garras macias do engano, diz o pastor que escreveu a reflexão que compartilho com os irmãos da revista Manancial do livrinho, né? Muito importante esse livro. Se você tiver a oportunidade de tê-lo em sua casa, se você ainda não tem, tenha, adquira, né? E sem dúvida você vai crescer. Eu tenho crescido muito com as reflexões e uso diariamente nas minhas devocionais diárias. E ele diz isto, né? O pastor André, né? Que é o autor desta reflexão do Manancial do dia 31 de agosto de 2020. Ele diz que melhor é viver a dura verdade do Evangelho do Senhor Jesus do que nas garras macias da mentira, do engano. Portanto, irmãos queridos, a máscara do engano cai quando você opta pela verdade da palavra. A máscara do engano há de cair. E você vai viver, né, esta verdade pura e simples, aberta, resplandecente na sua vida. Então, a máscara do engano, ela cai quando você faz a opção pela verdade da palavra. Hoje, nós temos a realidade, né, de termos
a necessidade de usarmos esta máscara, na verdade. Nós temos a realidade necessária para o uso desta máscara. E, usando esta máscara, eu estou protegido da enfermidade. Mas, ao contrário, se você continuar usando a máscara do engano, você não estará protegido do juízo de Deus na sua vida. Esta máscara nos protege da realidade da enfermidade que estamos nos deparando com ela. Mas a máscara do engano, se ela não cair, ela não te protege do juízo de Deus na sua vida. E é necessário que você esteja prestando atenção nisto. Na vida espiritual, nós precisamos que a máscara do engano seja retirada. Na sua vida espiritual, você precisa retirar a máscara do engano, né? Para que realmente você possa estar na presença do Senhor. Então, irmãos, Romanos capítulo 13 fala-nos exatamente o seguinte, versículo que foi lido entre o capítulo 11 verso 14, principalmente o verso 14. Mas revesti-vos de Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas más vontades. Concupiscência, vontade da carne. No texto, nos versículos de número 11 a 14, no comentário bíblico da Bíblia Shedd, né? Pastor Russell Shedd viveu o século passado, né? O século XX, e foi para a glória em meio a o início deste século, se eu já não estou enganado, né? Século XXI, mas ele foi um dos grandes teólogos do nosso tempo. E a editora Vida Nova, em parceria com o pastor Russell Shedd, produziu a Bíblia Comentada de Shedd. Se você não tem, pode adquirir. Muito interessante para o seu estudo bíblico. Ele, então, divide estes versículos no seu comentário da seguinte forma. Nós vemos aqui um apelo solene, versículo de número 11, para que a gente possa estar acordado, né? Acordado, acordai, despertai do sono, despertai diante da realidade. Depois, o motivo claro para que estejamos despertados é a nossa salvação que está próximo, muito mais próximo do que do tempo da nossa conversão. E fala também de uma esperança gloriosa, o dia do Senhor que se aproxima. Mas quando é o dia do Senhor que se aproxima, é uma esperança gloriosa para aqueles que tiraram a máscara do engano. Para aqueles que aceitam a Cristo e o recebem como Salvador. E por isso, você, meu irmão, já tem a esperança desse dia, né, quando o Senhor se manifestará glorioso para estar com a sua igreja. Mas se você ainda não retirou a máscara do engano, tome a decisão de fazê-lo ainda hoje, para que você também possa estar com o Senhor e ter a esperança deste dia do Senhor na sua vida.
No comentário do pastor Russell Shedd, ele diz que há aqui um conselho prático, versos 12 e 13, não é? Conselhos práticos. É interessante você verificar este texto que ele escreve e comenta. Quais são esses conselhos práticos entre os versos 12 e 13? Os conselhos práticos são este aqui, olha. Irmãos queridos, já vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, olha os conselhos, para que a máscara caia, né? A máscara do engano possa cair. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da arma da luz. Paulo aqui parece estar refletindo aquilo que ele escreveu sobre, né, as armaduras do Espírito de Deus em nossas vidas, não é? O capacete, a espada, a couraça, o cinto, e ele chama aqui de armaduras da luz. Andemos dignamente. Então, aquele que retira a máscara do engano anda dignamente, como em pleno dia, não em orgia e bebedices. Irmãos queridos, preste atenção como nós estamos nos comportando como crentes em Cristo Jesus. É necessário prestar atenção. Algumas experiências que às vezes temos vivido, não é? Em festas, onde os crentes estão reunidos, e muitas vezes a máscara não caiu no que se refere, não é, ao tipo de coisas que estão sendo servidas em algumas de nossas festas. É preciso prestar atenção nesta verdade, ao ponto de um não crente até dizer assim: olha, tem muito mais outro tipo de bebida do que refrigerante. Isso é triste. E é preciso ser refletido por nós, que somos crentes em Cristo Jesus. Então, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias ou imoralidade e dissolações, não em contendas e ciúmes. Em contendas e ciúmes. Então, nós precisamos estar atentos, né, a esses conselhos práticos da vida cristã para que realmente possamos estar com a máscara retirada do engano de cada um de nós. Então, e ele ainda diz que nós precisamos resistir os dias maus, revestidos das armas da luz e andando em santidade. E ele diz ainda que Jesus Cristo é a nossa provisão completa. Por isso, ele diz, ao invés de estar revestido da luz, das trevas, estejais revestido de Jesus Cristo. E o que significa isto? Significa viver pelo Espírito de Jesus Cristo uma vida igual àquela ou aquele que ele viveria no mundo em que estamos vivendo. Ou seja, seria como responder aquela pergunta, né? Que é título de um livro que foi lido e talvez tenha sido lido por muitos de nós. Eu li também e alguns já devem ter lido. E se você não leu, procura saber quem o tem e leia. Em seus passos, que faria Jesus? Se você ler e fazer alguns tipos de perguntas a você mesmo, se Jesus estivesse aqui, ele faria desta forma? Então, vamos tirar a máscara, não é? Não a máscara da nossa proteção deste tempo, mas vamos tirar a máscara
do engano, da mentira, da falsidade, do mal, do profano, para que estejamos revestidos da graça do Senhor, daquilo que é o bem, daquilo que é do Espírito de Deus, daquilo que é da luz para as nossas vidas. Portanto, querido irmão, querida irmã, que o nosso Deus Todo-Poderoso lhe abençoe. Abençoe a minha vida, abençoe as nossas vidas, para que as máscaras do engano não estejam mais colocadas sobre os nossos rostos, mas que possamos revestir-nos da verdade e viver a verdade. Mas, por favor, continue com a sua máscara da segurança, que é a máscara deste tempo. Mas retire a máscara do engano para viver a verdade em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus, portanto, nos abençoe e nos faça refletir no que acabamos de ouvir da sua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja, abençoe os servos do Senhor neste tempo difícil, em que precisamos viver a verdade, principalmente a verdade absoluta da palavra de Deus. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e que o Senhor nos permita viver a verdade do Evangelho. Ó Deus, se há entre nós pessoas que, ouvindo a tua palavra nesta oportunidade, ainda não tenham tirado a máscara do engano, que possam, ó Deus, tomados pelo teu Espírito, ter a força de renunciar o mal e se revestir de Jesus para viver a verdade absoluta da tua palavra. Ajude nossas vidas como crentes em Cristo Jesus e não nos permita ser contaminados com o mundo, mas que tenhamos uma vida que agrada ao Senhor, que obedece ao Senhor, pronta para viver, ó Deus, diante daquilo que é o ensino da tua palavra, diante das autoridades constituídas, vivendo de alguma forma, praticando o amor ao próximo e prontos para estarmos aguardando a volta do teu Filho Jesus, vivendo a verdade da vida cristã. Oramos agradecidos pela palavra que nos trouxeste e pedindo que ela seja realmente a tua palavra impactando vidas. E que vidas que ouviram a tua palavra, que por acaso tenham reconhecido a necessidade de tirar a máscara da incredulidade, possam, nesta oportunidade, abrir os seus corações para Jesus e viver Jesus, aceitando como verdade para a sua vida. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Se você, meu amigo, que por acaso está ouvindo a palavra de Deus nesta oportunidade em que estamos chegando até você, comente, não é? Aquilo que você recebeu. E se você aceitou Jesus, faça-nos conhecer aqui nas descrições do vídeo ou da transmissão dessa mensagem, você pode, de alguma forma, dizer se você aceitou Cristo e faça contato conosco para que a gente possa, de alguma forma, ajudá-lo nesta caminhada. E você, meu irmão, se você tem a necessidade de fazer um exame para tomar alguma atitude para viver a verdade do Evangelho e quer a ajuda, né, da igreja do Senhor Jesus, do seu pastor, dos pastores da sua igreja e dos líderes daqueles que podem te ajudar, faça-nos conhecer também a sua necessidade. E, sem dúvida, nós estaremos prontos a estar ao seu lado para ajudá-lo na sua caminhada. Portanto, irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade com a pregação da palavra de Deus. Que o Senhor Deus, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.